Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Fui meio que laçada, a companheira da noite não apareceu. E aí me laçaram e pediram para que eu estivesse aqui. E aí eu vou discutir um pouquinho com vocês hoje o que eu falei pela manhã. Nós estamos passando por um momento muito delicado. E existem alguns questionamentos que nós chegamos a fazer, alguns com algumas respostas, outros não. Então a gente vai refletir um pouquinho a respeito disso hoje. Por que sofremos? Será que há um Deus injusto? Será que há um Deus que nos castiga? Será que estamos à mercê de sorte ou azar? Por que sofremos? Ao adentrarmos num trem, paramos numa estação que se chama Terra, um planeta de provas e expiações. Uns convidados a descer, outros compulsoriamente também tinham que descer. Agora, o que será que um planeta com essa designação tem? Provas e expiações. Expiar significa resgatar, pagar. Prova é aquilo que eu sou testado, para ver se eu aprendi. Então, a doutrina vem nos trazer uma luz muito grande para essa resposta. Por que sofremos? Ela não vem trazer uma resposta clara, mas ela vem trazer uma explicação para que a gente consiga entender essa necessidade de passarmos pelo sofrimento. Constantemente nós nos afligimos por desconhecer. Nós nos afligimos por não sabermos o que temos para fazer agora. Nos afligimos por saber como é que vai ser o dia de amanhã. Será que o meu filho vai ser um homem de bem? Será que vai conseguir realizar todos os seus sonhos? Será que eu estou no caminho certo? Se estou passando por uma gravidez, passo 9 meses aflita para saber se meu filho vai nascer bem, como é que ele vai nascer, se vai ser com saúde, se eu vou ter condições de criá-lo, enfim. O desconhecimento faz com que constantemente nos mantemos aflitos, aumentando o nosso sofrer. Então a doutrina veio nos trazer luz a essa ausência de conhecimento. Numa visão reencarnacionista, ela nos coloca que somos nós os responsáveis por este sofrimento. Não houve equívoco, não houve erro na minha história. O plantio é livre, a colheita é certeira. Então, eu já acho muito interessante a gente pensar que não houve equívoco, que eu estou vivendo a minha história, porque é exatamente essa a história que eu necessito viver. Então, olha que interessante. Por que sofremos? Porque num passado pregresso, eu desestabilizei, eu desorganizei as leis que regem o universo, e para que eu consiga seguir adiante num processo evolutivo, eu tenho que me equilibrar. Se eu tenho uma dívida no banco, eu chego até o gerente e falo, olha, eu quero fazer uma composição da minha dívida. E o gerente vai estudar um plano, vai escolher a melhor forma de como eu vou poder pagar a minha dívida. Na vida, isso funciona mais ou menos assim. Felizmente, Deus, que é infinitamente bom e justo, permite que a gente faça esse pagamento de uma forma gradativa, à medida da minha capacidade para o aprendizado.
Suponhamos que eu tive um passado tenebroso. E logo vem uma outra reencarnação. E eu vou ter essa encarnação não tão tenebrosa quanto foi o meu passado, porque eu ainda talvez não esteja pronta para poder aprender e não errar mais. Então, esse aprendizado, ele é gradativo, é de acordo com a minha capacidade. Embora, muitas vezes, diante do sofrimento, a gente não pense assim. A gente acha que estamos infelizes, que Deus esqueceu, que há um erro na nossa história, que eu não precisava estar passando por isso. Por que será que eu tenho essa vida? Por que será que eu convivo com pessoas tão difíceis? Por que será que eu não consigo o meu emprego tão desejado? Por que será que eu preciso passar fome, frio, privações? E aí, quando eu entro nessa resposta, que eu já busquei lá, que fui eu mesma essa agente, eu já fico mais serena. Eu já fico mais equilibrada, que se eu plantei espinhos, é natural que eu colha espinhos. Se eu plantei flores, é natural que a colheita seja flores. Eu não vou conseguir plantar espinhos e colher flores. Não é possível, não tem como. Então a doutrina vem nos trazer essa lucidez. Ela não vai tirar sofrimento de ninguém. Mas ela vem me dar uma certeza que eu estou, com quem estou, no momento em que estou, exatamente como eu necessito. E eu prefiro falar necessito e não mereço, tá? Porque eu acho que quando a gente fala exatamente quando eu mereço, a gente fica muito desanimado. Então, assim, exatamente aquilo que eu preciso. Bom, então eu não sei quem são as pessoas que convivem comigo, eu não sei porque, graças à bondade divina, passamos por um esquecimento que nos permite que a gente conviva com essas pessoas que nem sempre são pessoas do nosso ciclo afetivo, mas que há necessidade. O brilhante, para se moldar, ele vai se atritando. Então, eu entendendo isso, já diminui o meu estado aflitivo. Continuo sofrendo, porque faz parte da vida e eu estou nessa estação. A estação do planeta Terra, de planeta de provas e expiações. Agora eu quero mudar a pergunta. Chegamos a essa conclusão, já encontramos uma certa resposta do porquê eu sofro. E agora eu quero perguntar, para que eu sofro? Se existe uma necessidade de um aprimoramento, se existe uma necessidade de eu aprender com o sofrimento, é para isso que eu sofro. Mas como aprender com o sofrimento? Quando eu ressignifico a minha pergunta, quando em vez de eu ficar tentando o porquê, eu falo, para que eu preciso ter um filho revoltado? Para que eu preciso conviver com patrões difíceis? Para que eu preciso estar nessa cidade neste momento? Eu estou morando aqui há 8 anos. Há 3 anos, antes de vir para cá, eu morei na Bahia. E quando eu fui para lá, no início eu fiz essa pergunta: por que será que eu preciso estar aqui? Uma cultura muito diferente, hábitos diferentes dos nossos, longe da família. E eu percebi que aquilo me afligia mais. Aquela pergunta do porquê que eu estava lá me afligia mais, até a hora que eu parei e comecei a perguntar: para quê? Deve ter um propósito. Deve ter para que eu aprenda, para que eu consiga tirar algo de bom daquela experiência. E foi dito e feito. Foi a maior oportunidade que eu tive com um grande movimento espírita que participava de Valdo, Raul Teixeira, um movimento espírita que uma semana reuniu mais de 3.000 pessoas,
que debatiam temas, que tinham palestras, concomitantemente o mesmo tema era desenvolvido pelos jovens e os mesmos temas eram desenvolvidos pelas crianças. Um movimento que atingia mais de 145 países. E eu tive a grande oportunidade de participar desse movimento. Lá atrás, ainda estava presa, perguntando o porquê. Quando eu mudei, aquilo lá ficou muito mais leve. E aí eu sabia que tinha um propósito. Um propósito onde a gente valorizou mais a relação familiar, um propósito onde a gente trabalhou com outra cultura, um propósito onde eu tive a chance de estar dentro de um movimento espírita. Então, quando a gente ressignifica essa pergunta, é mais ou menos a capacidade de mudar um pouquinho o meu olhar. E aí eu paro de ser a vítima. Puxa vida, por que eu tenho esse filho? Para que eu tenho esse filho? Para quê? Para que eu aprenda a ter mais paciência? Para que eu devolva a ele o que eu negligenciei em uma vida passada? Para que eu possa exercitar mais o meu amor de mãe? Aí eu saio da postura de paciente, porque quando eu falo assim, por quê? Eu fico vitimizada, eu fico com peninha de mim mesma. E quando eu falo, para quê? Eu arregaço a minha manga. E aí eu falo, tem algum propósito? Para que será que eu preciso passar fome? Para que será que eu preciso passar privações? É para eu poder descobrir outro lado? É para eu me aproximar um pouco mais de Deus? É porque no momento de turbulência é que a gente lembra. Eu tenho um grupo de quinta-feira e toda vez que eu começo com esse grupo, eu sempre pergunto por que esse grupo, o que fez que viessem, que motivaram para que eles viessem estudar. 80% do grupo me responde que veio pelo sofrimento. 10% dos curiosos e 10% porque tinha algum fenômeno mediúnico, com alguma manifestação mediúnica, então isso acabou trazendo. No momento da dor, é que a gente busca um elo maior com a divindade, é que a gente tenta uma solução. Então, a dor tem um propósito. Seria muito mais tranquilo se a gente pudesse buscar a Deus sem o sofrimento. Mas muitos passam pelo sofrimento, o espírito não regride, mas ele pode estacionar. Então, passar pelo sofrimento não significa sinal de aprovação. Às vezes a gente vê uma pessoa que está com uma situação, passando por uma situação muito difícil, e ela é uma pessoa revoltada, ela é uma pessoa amarga, ela blasfema, ela se irrita. Ontem eu estava passando na televisão, eu vi uma cena da novela, de uma das novelas que eu não assisto, mas me chamou a atenção. A menina está com uma doença grave e está paralisada. E aí chega uma senhora na sala e fala para ela, reze, ore para Deus, peça ajuda. E ela, revoltada, fala, esse bendito Deus que me colocou nessa situação. Então, passar pelo sofrimento não é sinal de aprovação. É tentar olhar com outros olhos. Espera aí, esse é o grupo que eu convivo. Essas são as pessoas que estão à minha volta. Há uma necessidade disso, então eu vou tirar o melhor disso. Nossa, mas como tirar o melhor nessa circunstância difícil? Sim, eu vou tentar ver o que eu consigo de melhor nisso. Se você tem um dedo machucado, você cura ele. Você não arranca o dedo fora. Se eu estou no sofrimento, eu tenho que passar por ele. Mas lembrando que nenhuma noite dura eternamente. Nenhuma tempestade dura todo o tempo. Nós precisamos lembrar que nós estamos matéria. E isso é transitório. Lembrar também a eternidade da vida. Estar neste momento material é uma necessidade para a nossa condição evolutiva. Mas também sabemos que não é
constante. Então, já que não há mais opção, porque a opção era lá no plantio, eu já não tenho mais essa opção, porque eu já plantei. Então, agora eu tenho que colher. E aí vem a outra pergunta: como passar pelo sofrimento? Aí entra a nossa escolha. Não é dado permitir escolher ou não que a gente colha aquilo que nós plantamos. Mas como eu quero sofrer, isso é de cada um. Por que que é de cada um? Porque eu posso aumentar o meu sofrimento. Tenho uma doença terminal. A depender de como eu supervalorizo essa doença, ela potencializa, ela fica 3 vezes mais forte. Tenho a perda de um filho. Eu perdi o filho já tem 2 anos, 3 anos, mas eu continuo constantemente sofrendo todos os dias essa saudade. Não ficou difícil? Eu tenho um desemprego. Ao invés de eu buscar outras alternativas para a vida, eu fico lamentando, achando que o meu karma é estar desempregado. Então, a escolha de como passar pelo sofrimento é nossa. E aí vem a doutrina e nos coloca que diante da crise, eu sou capaz de mudanças. A humanidade sempre teve crises. E são nessas crises que nós conseguimos buscar essas mudanças. Elas são necessárias. E existe um outro aliado para que a gente possa passar por esse sofrimento de uma forma mais amena. É na hora da entrega. É na hora da confiança. É a hora que eu aciono a minha fé. Porque o que é a fé? Senão o confiar, o entregar. Se a doutrina não veio tirar sofrimento de ninguém, ela veio nos mostrar que nós jamais estamos sozinhos. E quando a gente faz essa entrega, a gente divide esse sofrimento e ele fica mais leve. Eu tenho uma porção de sofrimento. Estou carregando tudo sozinha, estou sofrendo, estou supervalorizando o meu sofrimento, estou potencializando ele. Aí eu pego e falo, eu vou dividir com Deus. Eu vou dividir porque é meu Pai, Ele é amoroso, Ele sabe exatamente das minhas condições e, sobretudo, vou pedir forças. Forças para que eu possa passar com dignidade. Para que eu consiga tirar um aprendizado deste sofrimento. Porque sozinha vai ficar muito mais difícil. Aí eu pego e divido essa porção de sofrimento. E o meu peso fica mais leve. Fica mais leve. Eu vou continuar tendo a necessidade do aprendizado. Eu vou continuar tendo que passar por aquele sofrimento. Até que eu aprenda. Porque eu não estou nesse planeta. E a prova, como a criança que está na escola, ela faz e mensura o que ela sabe, nós também somos provados. Para que a gente ateste que eu realmente não vou praticar mais isso. Que eu melhorei. Que eu aprendi, através da dor, a olhar para o meu próximo. Que eu aprendi, através da dor, a ser menos orgulhosa. Que eu aprendi que esta vida, ela é momentânea. Então, eu vou deixar de valorizar as coisas aqui da matéria. Então, eu vou potencializar menos esta condição. Então, nessa condição inerente ao nosso estado evolutivo, que é estar aqui na Terra, ainda tem a escolha. A escolha de como eu quero sofrer. Eu quero colocar a minha dor em cima da minha cabeça e mostrar para todo mundo? Fique à vontade.
Eu quero pegar a minha dor e tentar olhar com outros olhos. Passei por uma experiência, muitos aqui já até sabem, mas eu acho interessante estar contando isso. Nós fizemos na minha cidade uma campanha por uma enchente que teve no sul, há muito tempo, quando eu era da mocidade ainda. E nesse movimento nós fizemos uma campanha, essas campanhas assim que mobiliza, tentando angariar o que pudéssemos. E você sabe que jovem é alegre, já virou uma festa, já pegou o megafone, fomos gritando, conseguimos um caminhão na prefeitura, enfim, saímos para a campanha. E colabore com o pessoal do Sul, está faltando alimento, está faltando vestimenta, produtos de higiene. E aquela festa, sábado de manhã, todo o grupo de jovens, nós éramos um grupo de mais ou menos uns 20 jovens, e saímos para a campanha. E eu fui bater numa porta. Quando eu bati, eu olhei uma casa muito, 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 muito simples. Mas eu já tinha batido. E aí não dava tempo de eu voltar atrás. Falei, nossa, essa casa eu não devia nem... Saiu uma senhora que, pelo aspecto sofrido, deveria ter mais de 70 anos. Talvez pelo aspecto sofrido. Ela me entregou... Eu vou tentar falar sem me emocionar, porque eu me emociono demais com essa história. E ela me entregou um pedaço de sabão feito de cinza. Os mais antigos que estão aqui sabem que esse sabão era feito para passar na panela e ser colocada no fogão a lenha e ela não escurecer. Ela cortou metade daquele sabão e me entregou aquilo como se tivesse entregue uma barra de ouro. Eu fiquei diante daquela senhora e me senti tão pequena. Ela me entregou e disse assim: filha, eu não tenho o que comer, mas eles lá estão piores do que eu, porque eu tenho casa. Eles perderam a própria casa. Não era para essa senhora sair e falar: gente, vocês estão preocupados do outro lado do país, eu estou passando fome. Se ela quisesse potencializar a própria dor. Mas ela fez muito mais do que isso. Ela aprendeu com a dor a dividir. Ela aprendeu com a dor a enxergar a dor do próximo. É claro que no final da campanha nós guardamos o endereço, voltamos para lá, ajudamos essa senhora, levamos uma cesta básica. Mas isso, eu tinha 16 anos, eu nunca mais esqueci. Aí eu pergunto, como essa senhora escolheu sofrer? Que grandeza de espírito que aprendeu com a dor a ressignificar a sua existência. A praticar a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, meus irmãos, eu convido a todos que a gente busque muito mais o para quê e o como sofrer. Já que o porquê a gente só consegue ter um pouquinho dessa informação. Agora, se estamos nessa escola, vamos tentar ser aprovados, para que a gente não tenha que voltar para o mesmo aprendizado, porque o espírito não volta, mas ele precisa aprender para evoluir. E se isso não acontece, a gente vai continuar batendo na mesma tecla. Boa noite a todos.